Graças a Deus e a santa poderosa paz do Senhor Jesus esteja na sua vida mais uma vez e o nome dele seja glorificado através da sua vida e você seja muito abençoado através dessa mensagem, amém? Nós vamos falar de casa de Deus. Nós vamos falar de casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Aonde Deus habita? Vamos ver o que Jesus tem para falar para eu e para vocês, amém? Aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, olha o que está escrito aqui. O título é: os crentes, Deus está falando com você e comigo, são a casa espiritual edificada em Cristo. Então quer dizer que nós somos a casa espiritual. Mas a igreja, o templo, aquilo ali não é espiritual, não é nada. A Bíblia vai dizer em Salmo 122, né, que Deus chamou nós para unir os crentes, né, os irmãos, unir. Ah, que bom que os irmãos vivessem em união. Então quer dizer que a igreja é para nós unir, amém? Mas nós somos a casa espiritual edificada em Cristo. Olha o que Jesus está dizendo. Casa de Deus é eu e você. O templo do Espírito Santo é eu e você. Amém, meu irmão? Até mesmo que ele fala aqui, ó, para nós: despojando vós, portanto, de toda a maldade e dolo, hipocrisia, inveja de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidos, genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, quer dizer que para eu e vocês se manter como casa de Cristo, espiritual edificada, nós temos que despojar de todo acúmulo de hipocrisia, de maldade, de inveja e de dolo. Amém? Para que possamos continuando sendo essa casa de Cristo. Por quê? Porque a casa de Cristo somos eu e você. A igreja de Cristo é eu e você. Aqui, olha o que Deus fala aqui, para nós aqui, olha. No versículo 9, ele fala aqui: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O que é propriedade? É casa. Então nós somos o quê? Nação santa, Deus está dizendo aqui, ó. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha só. Então, quem é a casa de Deus é você e eu. Quem é a propriedade que o Espírito Santo quer habitar. Ele não habita em todos, não. Mas ele quer habitar na minha vida, na tua vida, se nós, despojando vós de toda maldade, dor, hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência. Então, se nós continuar desejando esse leite, ou seja, genuíno, como criança recém-nascida, que não tem pecado, não tem maldade no coração, então o Espírito Santo habita na nossa vida, porque a casa de Deus é eu e você, e nós passamos a ser, o título da palavra, os crentes são a casa espiritual edificada em Deus. Jesus usou o apóstolo Pedro aqui, né, na sua epístola, para poder escrever essa palavra. É epístola de Paulo, Pedro a Paulo. Então Paulo escreveu os livros inspirados por Jesus. Mas o próprio Deus, ele confirma também lá no passado para eu e para você. Olha o que Deus falou, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 16. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que meu nome esteja nela perpetuamente. Olha só, Deus falou, Jesus confirma. Mas qual é essa casa? Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Não é a parede do templo, amém? Sabe por quê? Porque a Bíblia me diz, porque até mesmo Deus não está na parede. Deus não está no templo. Deus não está na igreja. Amém, meu irmão? Mas o que é que você fala para que comprove? Deus está dizendo. E a confirmação está aqui. Olha o que ele fala aqui.
Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito pela mão humana. Deus não habita na igreja. Nós vamos lá para unir, está em Salmo 122. Ah, que bom que os irmãos vivessem união. Então nós vamos lá unir os irmãos, amém? Mas Deus não habita naquilo ali, é mentira do sacerdote. Deus não está na igreja, amém? A presença dele se faz presente, até mesmo que eu já cansei até de pregar e eu não prego isso mais. Eu estou dizendo assim, Jesus está aqui, não é verdade. Ele disse em João 14, eu vou preparar o vosso lugar, porque aonde eu estou, então ele não está aqui. Vós estejais também, ou seja, um dia nós vamos estar também. Então Jesus não está aqui, tá? Não. Segunda Crônica 16, versículo 9, ele disse o rei Asa, os meus olhos passam por toda a terra, porquanto o Senhor, os meus olhos passam por toda a terra, para se mostrar ser forte para aquele homem cujo coração é totalmente dele. Então, os olhos dele passam por onde pela terra. Ele está no céu, ele está ao lado do Pai Jesus, mas não está na terra, tá? Os olhos dele vê, passa. Não adianta eu dizer para você, Deus está aqui, dê glória a Deus, não está aqui. Jesus está no céu, ao lado do Pai. Amém? É tanto que ele está dizendo aqui, ó. Olha só o que ele fala aqui, ó, no versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito pela mão. O que é santuário feito pela mão humana? A igreja, a parede, aqui não vale lixo. Não vale, ele não habita, ele não está lá. Não se engane. Olha, qual que é a casa de Deus? A casa de Deus é eu e você. Nós temos que cuidar do nosso coração, da nossa vida espiritual. O provérbio ele disse, olha o que ele falou, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede fonte de vida. A minha salvação vai vir, é do meu coração. Não adianta eu estar todo dia num templo, porque até mesmo quando Jesus subiu, ele derrubou o templo. Ele destruiu o templo, não tem templo mais. É porque Jesus ele me chamou para ir atrás das ovelhas, não para esperar as ovelhas até mim. Amém? Então, meu irmão, a casa de Deus é eu e você. E ele fala aqui ainda, olha só no versículo 25, nem é servido por mão humana. Jesus não é servido por mão humana, não. A vez fala assim, vamos servir a Deus. É mentira. Ninguém serve a Deus. Ele que nos serve. Olha o que a Bíblia diz aqui. Olha só. Ninguém nem é servido por mão humana, nosso Jesus, como se de algumas coisas precisasse. Ele não precisa de nada. Nós precisamos dele e ele que nos serve. Jesus é o nosso servidor. Ele nos serve com a vida, com a família, com o pão de cada dia. Amém, meu irmão? E olha, ele mesmo diz aqui, ó. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha só. Então isso quer dizer que nós não precisamos servir a Deus, não. Nós precisamos andar nos caminhos do Senhor para que ele nos sirva com tudo que nós precisamos. Amém? Então, meu irmão, a igreja de Cristo é você. A igreja de Cristo é eu. Amém? Então, eu não vou dizer para você que Deus está ali, não, de jeito nenhum. Tá? Não vou falar para você, porque quem está dizendo aqui é a palavra dele. Deus falou em segunda Crônica, porque ele escolheu e santificou esta casa para que o nome dele esteja perpetuamente. E diz no versículo 7 e 17, estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Olha só. Entendeu? Ele está de olho em nós o tempo todo, amém? Só que o Espírito Santo, ele habita no meu coração, no seu coração. Lá ele não está em tempo de igreja, não se engane. A não ser que você ache que é mentira da palavra de Deus. Porque a casa de Deus somos eu e você. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. A casa somos nós. Que ele mesmo está dizendo aqui, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor de tudo, o céu e da terra. Não habita em santuário. O que é santuário? É igreja, é templo. Ele não habita nisso aí, não. Não é verdade. Deus não está lá, Deus está no céu. Jesus disse isso. Jesus falou lá no Evangelho de João 14, vou preparar o vosso lugar, porque aonde eu estou, vós estejais também. Aquele, né, que se santificar, aquele que andar no caminho do Senhor, esse vai estar lá, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então essa palavra guarda no seu coração, tá? Essa palavra aqui é muito forte, tá bom? Deus é contigo. É o que ele está dizendo aqui, ó, em 1 Pedro, né?
Que eu e vocês somos propriedade exclusiva de Deus. Essa propriedade exclusiva de Deus, eu e você, amém? Eu e você, não é tempo de feito pela mão do humano. Ele não habita não. Ou no passado, o próprio Deus, ele precisava de alguém para mandar um recado para o profeta. Tinha muitos naquela terra, ele não confiou, mandou um animal falar com o profeta. Olha para você ver. Jamais ele vai habitar em tempo de barro. Não. Ele habita, você e eu, é a casa de Deus. Você e eu é a propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Jesus não está chamando nação santa a parede. Nação santa é você e eu. Amém, meu irmão? Guarde essa mensagem, porque Deus é contigo, no nome de Jesus, tá bom? Fica com Deus. Não se esqueça, porque a propriedade é você. A casa de Deus é você. Você que é a casa de Deus. Amém? Você que é... Deus está na tua vida. Deus só é comigo e eu sou com ele. Ele mesmo disse. Provérbio 17. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acharão. Só vão achar o Senhor os que procuram ele. Amém? E andar em santidade no caminho do Senhor. Amém? Guarde essa mensagem. Ele é contigo. Ele te ama. Amém? Fica com Deus.